nos sonhos, nós mesmo aqui na minha comunidade, retomamos esse fortalecimento muito recente, né? Somos jovens considerados chefes, líderes, né? Chefe aqui da minha comunidade, porque antigamente não podíamos ser, né? E retomamos essa força na identidade para fortalecer para as nossas crianças a nossa essência, né? E como nós perdemos muito dos nossos anciões, dos nossos mais velhos, que traziam esse conhecimento para nós, nós nos conectamos, nos entregamos, né, para a natureza, pedindo para que o universo, a mãe natureza, né, a mãe terra, nos orientasse e nos ensinasse. E a cultura dos sonhos também nos retornou, né, com muita força, no qual nós aqui, como líderes, lideramos através dos sonhos. Como nós não temos muita experiência, né, assim, a respeito de como lidar com problemas, com projetos, com tudo que envolve o dia a dia da comunidade, nós pedimos muito para que os sonhos nos tragam essas respostas. E eu achei muito lindo, né, contando sobre os significados, porque é exatamente o que a gente faz aqui hoje, é o que nos trouxe essa força novamente de como liderar, né, como ser líderes, como ser um bom chefe, um bom cacique, né, para conseguir cuidar da nossa comunidade como pais, né, mãe e pai, como os líderes aqui, nós nos consideramos que toda a comunidade são os nossos filhos, então nós temos que saber como ensinar a caminhar, como passar por problemas, tudo que envolve o dia a dia, nós temos que estar aí sempre com muita sabedoria, né, lidando com essas situações. Então, os sonhos nos ajudam. Então, fiquei muito feliz de poder ouvir que, né, igual essa semelhança, né, essas coisas ainda são muito fortes na cultura, né, dos povos nativos. É algo, eu acredito que é uma ligação, uma conexão única, né, dos povos, independente de estarmos aqui no Brasil, vocês aí, Equador, Argentina e outros lugares, né, eu vejo muita conexão nas nossas ações. E tudo isso eu acredito que é relacionado a essa nossa essência de cuidar da nossa mãe terra, que é a nossa mãe, né, a natureza, esses segredos que nós temos na nossa espiritualidade, nos nossos rezos, nos cantos, e tudo que envolve a nossa vida, e tudo que nós ensinamos aos nossos filhos, é uma conexão só, é uma energia só, né? De povos considerados seres de luz para mim. Então, nós somos escolhidos para estar nesse papel de fortalecer quem nós somos e passar esse conhecimento de geração para geração. E com relação aos mortos, né? Também nós perdemos muito aqui todos os rituais que fazíamos. Então, para nós é muito triste ver, desde a colonização, né? Quando os invasores chegaram aqui e roubaram toda a nossa liberdade, né? De cultuar o nosso jeito próprio de lidar com a morte, de muitos anos de opressão, e a morte para nós também, como o Lauro disse, era algo muito bom, e hoje a gente vê que a cultura de fora, muito misturada, trouxe muitas influências, tirou esse valor. E hoje muitos da nossa comunidade, muitas crianças, jovens, e até mesmo alguns mais velhos sentem medo da morte. E não era assim antes. E os nossos cantos sagrados, eles trazem essa força de poder conversar com aqueles que já foram, né? Que estão em outro plano. Então, eles também, através desses cantos sagrados, nos trazem muita sabedoria. A morte, para nós, era como se fosse um troféu, algo, sabe, que você, tipo, cumpriu a sua missão, então você poderia descansar, ir bem. Chamamos o lugar, depois, pós-morte, de Uamaraã, na minha língua, né? Uamaraã, que é uma terra sem males, né, que nós chamamos.
E tem muitos cantos que traz essa força de alegria, né, para quando passarmos por esse momento, né? E temos também o apucá, que é um símbolo muito sagrado para nós. Como se fosse uma canoa espiritual que nos leva até esse lugar, né? Que é do outro lado da grande água. Então tem toda uma espiritualidade nesses contos que nós estamos tentando trazer essa força, né? Tentando revitalizar toda essa força espiritual e ancestral para perder o medo da morte, para que a morte para nós volte a ser como antes, que volte a ser algo muito bom e que não seja hoje, né, como a gente assiste muito nessa mudança, nessa inserção, nessa influência de outras culturas, algo de tristeza, de choro, de saudade, né? Para nós, na minha cultura, não era assim. E hoje a gente está tendo que lidar com essa mudança, fortalecer novamente como era antes, porque hoje é feriado, Dia dos Mortos, mas na minha cultura não tinha um dia certo para isso, né? Todos os dias são dias de nos conectar com os ancestrais, através dos nossos cantos sagrados. Todas as noites nós vamos para o Opã, que é um local onde nós nos reunimos, para ter essa conexão. Então, todos podem fazer isso a qualquer momento.